Para todos, estou no monte hoje. Como é que tá o monte lindo? E um bom dia para todos. Está no monte hoje, irmão, orando para a nação. Aí seja a vontade de Deus, se ele receber a oração lá em cima, e é ele. A nossa parte é orar, porque a oração que ele ensinou no Pai Nosso fala: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então a gente sabemos que tem que ser a vontade dele. O nosso papel é orar. Pedir ao Senhor para esse povo, para os que já caiu, para os que está caído. Porque o rei Davi, quando caiu, a gente sabemos que ele orou a Deus, meteu seu joelho no pó e confessou os seus pecados. E Deus perdoou ele e levantou ele. Porque ele caiu no pecado feio, que todos nós sabemos, que não precisa entrar em detalhe aqui, porque todo mundo sabe qual foi o pecado terrível do Davi, quebrou todos os mandamentos. Então, estamos aqui no monte hoje para orar para você que está do outro lado do mundo, para orar para o presidente, porque Jesus fala que nós temos que orar para a autoridade, para as pessoas, para a autoridade, para as polícias, para os presidentes, para os deputados, para todos. É o nosso papel como cristão, orar para todos. Porque nós sabemos quando Pedro estava na prisão, o apóstolo Pedro, e aí eles começou a orar, as irmãs começaram a orar para o Pedro, os anjos desceu lá e soltou o Pedro. E o apóstolo Paulo foi a mesma coisa, ele começou a louvar e Deus desceu lá, mas soltou ele. Estava preso também o apóstolo Paulo. Então, começou a louvar a Deus. Então, irmão, a oração tem muitos seus efeitos. E hoje estou aqui para dar uma palavrinha na parte de Deus. Hoje aqui no monte, a oração do homem hoje, para Jesus Cristo ouvir ela, ele tem que estar em obediência à palavra de Deus. Se ele não tiver com obediência na palavra de Deus, tem que pôr a sua casa em ordem, porque o próprio Espírito Santo, ele não habita no tempo todo desgovernado, no tempo que não tem conserto. Eu vou dar um exemplo: um tempo que mente, fica só mentindo, um tempo que rouba as pessoas, mente para as pessoas, um tempo que não tem misericórdia, que Jesus fala da misericórdia e a piedade, em Mateus 23, o tempo tem que estar, o Jesus sendo santo, o Espírito Santo, ele não pode habitar num tempo que está todo bagunçado. Então por isso nós somos o templo do Espírito Santo, como o apóstolo Paulo fala. Não é salão de igreja, não é placa de igreja, não é a igreja cheia, lotada, não. Somos nós, somos nossa pessoa. E o tempo de Jesus, para ele habitar, o tempo de Deus para ele habitar, nós tem que estar arrumado. Ele tem que estar em ordem, porque Deus é santo. Porque o próprio Deus é santo. Agora, se uma pessoa não está em ordem, ela não foi liberta ainda, ela não obedece à palavra de Deus, ela faz tudo contrário à palavra de Deus, ela rouba, ela mata, ela diz que é cristã, não paga conta, né? A gente não está acusando, a palavra de Deus fala tudo isso que eu estou falando, irmão. Ela não tem misericórdia das pessoas, não ama seu próximo como Deus fala. Os 2 grandes mandamentos: amar seu próximo como a si mesmo, amar a Deus todo o coração, todo o seu ser, toda a sua alma, toda a sua força. Então fica difícil. Mas como é difícil amar o próximo? Se você não teve um encontro com Jesus Cristo, até foi para a igreja, entregou a vida para Jesus, mas não teve um encontro, o Espírito Santo. Agora o dia do apóstolo Costa, o dia do apóstolo Costa, que foi batizado parece que é 123 mil pessoas, uma coisa assim. E o povo foi cheio do Espírito Santo de Deus.
Então aquele povo começou a dar fruto. O Pedro ganhou quase 3.000 almas numa pregação só. Então você vê que como era, o Estevão era cheio do Espírito Santo de Deus, tinha autoridade para falar, para pregar, para anunciar o nome de Jesus Cristo. Então, quer dizer, a casa tem que estar em ordem, o homem tem, por isso que a palavra fala, que não é por muitos falar que será ouvido. Porque se o homem é carne, ele não entende o espiritual. A pessoa espiritual, ela não entende. Mas se ela é espiritual, ela entende. E eu estou hoje tirando foto do monte, não estou filmando um monte, eu não estou filmando eu hoje. Porque uma que todo mundo me conhece já, muita gente me conhece pelo Face, pelo YouTube que eu levo a mensagem. E hoje eu não estou mostrando a minha pessoa não, eu estou só filmando o monte. E não estou filmando eu não, e pra vocês verem como é que tá, ó, isso... O monte agora tá tendo pino, ó, pino para todo lado de farinha, irmão, ó. Quer ver pra vocês verem, ó, aquilo ali é coisa de pino, ó, tá vendo, ó. Ó o monte como tá, ó. Isso aqui, ó, tá escondido, tava até cheio de coisa de pino de farinha lá, ó. Pino, ó, o monte tá cheio de pino de farinha, ó como é que tá o monte, ó. Tá uma epidemia de droga, meu irmão, nesse mundo. De vício, o povo tá morrendo nas filas do hospital, ó. E o povo tem que estar cheio no Espírito Santo de Deus para ir levar a palavra para esse povo. Fazer como Jesus falou com o apóstolo Paulo, que ele ia pregar para o povo, mas ele ia tirar o povo das trevas para a luz. Tirar o povo da escuridão. Tirar os povos dos vícios. Porque quando o Espírito Santo de Deus entra, ele transforma, ele muda. Então é isso que as pessoas precisam. Ó, cheio de pino, ó. Gosto de pino de farinha, ó. O monte está cheio cheio de pino de farinha. Aqui eles usam para trazer mulher para fazer coisa errada. Eles usam para usar droga. E usa para tudo. Então a gente tem que estando aqui buscando a Deus, mas a pessoa nem deve vir aqui buscar a Deus em espírito e em verdade, porque isso aqui também o mal tá nesse negócio aqui, hein? Aqui, esse monte aqui, ó. Hoje eu acho que uma cobra picou um cavalinho, filho de uma égua aqui, porque eles põem um monte de cavalo, um monte de coisa aqui, e o bichinho tava morto ali, os urubu tava até comendo ele ali. Eu acho que algum bicho mordeu o cavalinho pequenininho e tá morrendo ali. Morreu, os urubu tá comendo. Então a gente sabemos que o homem sem o Espírito Santo, o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça, é o juiz de Deus. Porque o Espírito Santo, por exemplo, você vai fazer um negócio, alguma coisa errada, é ele que vai ficar te apontando, falando com você que está errado, para você não fazer aquilo. Aí ele vai ficar se convencendo que aquilo está errado, para você pedir perdão. Se o homem, ele é carnal, o homem carnal, ele mata os outros, ele rouba, para ele está fazendo o certo. Mas na ignorância dele, para ele está fazendo as coisas certas. Aí tem gente que junta a turminha para bater nos outros ali, bate e fica um batendo palma pro outro alegre. Mas porque esse está na escuridão, para ele está fazendo coisa certa, está se goleando, nossa, bate o pau mesmo. Então quer dizer, mas quando você tem o Espírito Santo, nasceu de novo, como Jesus falou com Nicodemo, nascer do alto, como Jesus falou com Nicodemo. Se você não nascer de novo, não tem como você entrar no céu, se não fizer como uma criança. Então quer dizer, é o alto, nascer do alto. Então, irmão, é tantas palavras que o homem espiritual, ele entende. Eu ando com um pastor, eu gosto muito dele. Eu não faço contenda com as pessoas, a gente tem que tratar todo mundo bem. E a gente tem que fazer... É bom que todos os irmãos vivem em união, mas em concordância, mas tem muitas coisas que não dá para você concordar. Eu tô com um pastor, ele é de uma igreja, daquelas igrejas que eles gostam de usar a Bíblia lá embaixo, grande, do véu, a igreja do véu. E eu fui dar a paz do Senhor para ele me chamou a atenção, falou, irmão, você nunca deve dar a paz do Senhor Jesus, eu dou a paz do Senhor Jesus, você nunca deve dar, por quê? A paz esteja convosco, a nossa igreja só dá assim, porque é assim que é bíblico. Eu falei, irmão, aí eu deixei quieto, fiz a mesma coisa que ele fez. Eu fui na igreja dele, ele me convidou para ir lá no salão, né? Na igreja somos nós, não foi na igreja, vamos falar o salão. Fui lá na igreja, fui lá.
Estava cheio de irmão lá dentro. Fiz do jeito que ele fez. E esse cumprimenta e dá um beijinho na mão da pessoa. Eu acho até uma coisa boa de um beijinho na mão, que é mostrando a... Porque quem dá um beijo na mão de uma pessoa, abraça uma pessoa, é pessoa humilde. Isso aí mostra a humildade de uma pessoa. Por isso que Jesus fazia aquele negócio de lavar o pé dos apóstolos, falava que um tinha que lavar o pé do outro, ungir o pé. Porque Jesus mostrava que quem faz uma coisa dessa é uma pessoa humilde, pessoa que foi transformada por Deus. Porque o carnal não faz isso, porque para ele isso é coisa feia. Para o carnal isso é humilhação, mas para o homem de Deus não. Isso é, eu não vou atender não. Para o homem de Deus não é não. Para o homem de Deus isso não é humilhação. Para o homem de Deus isso é misericórdia, graça e humildade. Misericórdia que Deus tem com nós, e graça e humildade e alegria para o homem de Deus isso. Isso é alegria, porque sabemos que nós fomos transformados pelo poder de Deus. Porque a palavra tem o poder de transformar o homem. Então, para o homem ser cheio no seu Espírito Santo de Deus, ele tem que saber de uma coisa. Se for possível abandonar algumas coisas para ser cheio do Espírito Santo de Deus, ele tem que abandonar. Como foi com Elias, quando ele chamou o Eliseu para ser o profeta, porque ele ia partir e o Eliseu ia ficar no lugar dele. Então ele largou tudo. Ele largou a junta de boi que ele estava, a palavra fala, e ele foi com Elias. Então, para você ver como é a palavra de Deus, foi cheio do Espírito Santo de Deus, a gente sabe. Então, tem muitas coisas que a gente tem que largar, porque não tem como o homem servir a Deus e servir o dinheiro, ou servir os seus 3, 4 carros, não tem como. Tem coisa que a gente tem que abandonar. Então, meu amado irmão, por quê? Porque Deus é santo e Ele quer que nós busquemos a nossa santidade. Nós temos justificar. Nós somos justificados. Nós somos justificados de um pecado que nós não conseguimos se dominar ele. Os pecados que nós conseguimos abandonar, nós temos que abandonar ele. Que nós conseguimos, nós temos que largar. Por isso vem a justificação. Mas nós sabemos que Deus tem muita misericórdia com nossas pessoas. Tem muita misericórdia. Então o irmão do A Paz do Senhor lá, que ele falou que a paz seja convosco, é aquela palavra que eu acho que em Lucas ou fica em Marcos. Eu não estou com a Bíblia, está ali embaixo, mas eu sei que acho que é em Lucas. Que aí Jesus apareceu para o Tomé e falou: a paz esteja convosco, porque o Tomé tinha duvidado, porque a Maria, uns dos profetas dos apóstolos tinham visto Jesus ressuscitado, e ele duvidava do Tomé. Então Jesus falou: a paz esteja convosco. Mas o próprio Jesus Cristo revelou para mim que a paz, eu estava conversando com ele, a paz esteja convosco. Mas por que ele falou a paz esteja convosco? Por que ele ia falar a paz de Jesus? Se ele era Jesus, não tinha como. Por isso que ele falou a paz esteja convosco, porque ele já é Jesus. Como ele ia falar a paz do Senhor Jesus? A paz esteja convosco também quando tem muita gente. Não dá para você dar a mão para a pessoa, ficar a paz do Senhor, a paz do Senhor. Mas só que não assim, essa paz tem que vir de Jesus, que ele que deixou a paz. Ele falou: eu vou e vou deixar o Consolador para vocês. E vou mandar o Consolador para vocês, vou deixar o Consolador, quer dizer, o Espírito Santo. Então, ele que deixou a paz, ele morreu por nós e deixou a paz em nós. É a paz que vem de Deus, que é a paz dentro. Não é a paz no mundo, o mundo não tem paz. A paz de dentro, a transformação que Deus faz. A paz que fica ali em Gálatas 5, versículo 22. Os frutos do Espírito. Paz, mansidão, é isso que... Então, quer dizer... Então, a paz do Senhor Jesus... Então, o irmão... Ontem eu estava na casa dele, eu falei para ele, expliquei para ele. E ele recebeu, falei: irmão, é isso, isso, isso.
A paz, quando a gente chegar num lugar, a paz esteja convosco, mas tem o dono da paz. Eu vou trabalhar numa firma, a firma não tem o dono da firma. Eu tenho que falar com o dono da firma. Então tem nome. Porque a paz tem um nome, o dono da paz é Jesus Cristo. Então eu fui explicando para ele, esses negócios, que a gente pode até chegar num lugar, a paz de Jesus esteja convosco, porque ele é o dono da paz. Então quer dizer, aí ele entendeu bem, ele não debateu não, ele entendeu bem a palavra, ele entendeu bem. Então o que acontece? Eles gostam de ficar aquela baibona grande, essa igreja aí, a baiba grande lá embaixo com a Papai Noel, eles gostam. Eu não desfaço não, cada um é cada um. Eles dizem que é por conta daquela povo da época. Ó o seguinte, não é por conta disso, é porque quando Jesus criou a Eva e o Adão, ele criou a sua imagem, primeiro ele criou o Adão, depois ele criou a Eva, ele tirou um pedaço das costas do Adão, assim que a palavra fala, pôs o Adão para dormir e fez a Eva, tá, criou os dois, mas Deus fala, vou criar o homem, a minha imagem e a minha semelhança, mas quando o pecado entrou no mundo, o homem perdeu a semelhança. O Adão, a Eva, o homem não teve homem mais santo mais. Porque o homem, a palavra fala que era santo, que era a imagem de Jesus Cristo. Vou criar o homem, a minha imagem e a minha semelhança. Mas quando o homem, a caída do homem, perdeu a imagem. O homem nunca mais tem a imagem de Jesus Cristo nessa terra, por conta do pecado, porque o homem tem pecado. Em João, acho que em João 1, acho que é em João 1, acho que é versículo 8, que fala aquele que diz que não tem pecado, a palavra fala é mentiroso, quer dizer, nós se enganamos nós mesmos. Então a verdade não está em nós. Então quer dizer, irmão, então o homem não é mais santo, não tem homem mais santo, porque o Adão e a Eva era, a palavra fala que Deus criou a imagem e a semelhança, e o homem acha que a pessoa tem que ficar com aquela Bíblia grande ainda, do Velho Testamento, do Velho Testamento, por conta que é a imagem e semelhança de Deus. O homem não é semelhança de Deus mais. Deus não mente, o homem mente. Deus não rouba, o homem faz um tanto de coisa errada que o homem faz. Se o homem não rouba, o homem pensa mal. Então, meu irmão, é isso daí, a palavra de Jesus Cristo. Então, a paz do Senhor para todos, que Deus abençoe a cada um, porque tem uma pessoa ligando para mim aqui.